Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 212. Reunião 2. Doutora Evalina, você poderia examiná-lo primeiro? Verina anunciou assim que entraram na sala do trono, que havia sido transformada em uma clínica improvisada para ajudar os vampiros. Evalina, junto com mais de 2 dúzias de curandeiros, estavam cuidando dos feridos, mas Verina e Irina estavam inflexíveis de que Evalina deveria ser a única a checar Ashton. Provavelmente porque ela era uma figura conhecida quando se tratava de cura. Foi também a razão pela qual ela foi apelidada de deusa da fertilidade. Eu ouvi você alto e claro da primeira vez, Sua Alteza. Por favor, faça com que ele se sente em algum lugar. Estarei com você em um momento. Evalina estava tão nervosa para conhecer seu filho quanto Ashton para conhecer sua mãe. Mas isso não a isentou de seus deveres. Essa era apenas uma de suas falhas de caráter. Ela tinha uma tendência a trabalhar até os ossos, e ser uma vampira apenas a permitia, considerando que ela não precisava mais descansar ou dormir. Ashton, por outro lado, ainda estava tentando digerir o fato de que sua mãe estava realmente viva. Até agora, apesar de Jonathan afirmar que seus pais estavam vivos, havia uma pequena parte dele que não acreditava que isso fosse verdade. De certa forma, Ashton já havia feito as pazes com esse fato e usava para alimentar sua raiva. Mas agora, de repente, ele podia sentir sua raiva desaparecendo. Talvez fosse porque, naquele momento, a única coisa que ele queria era abraçar sua mãe com tanta força, que isso a bagunçaria por dentro. Ashton, você está tremendo. Você está bem? Verina perguntou mais uma vez enquanto Irina os observava à distância. Estou bem. Podemos fazer alguma coisa por você? Eu quero ficar sozinha por um tempo. Você não se importa? Se claro. Vamos, Irina. Provavelmente devemos verificar o pai também. Irina assentiu e saiu junto com ela. Dito isto, as irmãs pareciam um pouco surpresas com as palavras de Ashton. Mas eles aceitaram seu pedido e o deixaram sozinho, atribuindo a algo que ele havia visto dentro da masmorra. Você poderia me mostrar sua mão esquerda? No momento seguinte, Ashton ouviu uma voz muito esquecida. Uma voz que sempre o protegeu dos incontáveis pesadelos que costumava ter na infância. Uma voz que ele nunca soube que ouviria novamente. E ainda assim lá estava ele, sentado bem na frente daquela voz que pertencia. Na frente de sua mãe. Ashton colocou as mãos dela nas dela, sem nunca levantar o rosto. Ele temia que, no momento em que olhasse para ela, toda sua raiva desaparecesse. Independentemente disso, ele estava feliz. Feliz por finalmente poder sentir seu toque reconfortante novamente. Mas o toque dela não era tão quente quanto ele se lembrava. Ela era diferente, mas era algo que Ashton tinha que fazer as pazes com isso. Você se tornou um homem forte, bonito e talentoso, Ash. Meu bebê Ash. Evalina sussurrou silenciosamente. Mesmo em um momento tão emocional, ela teve que se conter para não fazer algo que chamasse atenção desnecessária. Apesar do fato de que simplesmente não ser capaz de abraçar seu filho há muito perdido partiu seu coração. HM. Ashton acenou com a cabeça, mas não se atreveu a dizer mais nada, pois as lágrimas brotaram em seus olhos e sua garganta ficou misteriosamente pesada. Em seu desejo de vingança, ele havia esquecido há muito tempo como era chorar, e agora, quando seu corpo estava reagindo por conta própria, ele não sabia como processar suas emoções. Ainda havia raiva fervendo dentro dele, mas também a felicidade. Ashton não sabia como se desassociar do furacão de emoções que estava sentindo no momento. Ele sentiu raiva. Com raiva do universo por tudo ter acontecido do jeito que aconteceu. E, no entanto, ele se viu agradecendo ao universo por finalmente reuni-lo com sua mãe sob o mesmo fôlego. HM. Apesar das manchas de sangue, você parece muito bem para mim, Evalina disse entre fungar para manter suas emoções juntas por um pouco mais de tempo. Mas acho que devo verificar se você é capaz de realizar certas atividades físicas ou não. Você se importaria de dar uma volta comigo? Ashton abriu a boca para falar, mas percebeu que nenhuma palavra sairia dela. Assim, ele balançou a cabeça em vez disso,
para responder à pergunta dela. Bom, deixe-me apenas informar alguém e então iremos embora. Um minuto depois, os dois estavam do lado de fora, no jardim que ficava atrás do palácio. Longe de todos, um lugar perfeito para mãe e filho conversarem. Eles andaram por um tempo, sem saber o que dizer um ao outro. Depois de um tempo, a Avalina quebrou o silêncio mais uma vez. Você com certeza cresceu para se parecer muito com seu pai, ó. Ela mal conseguiu tirar uma frase da boca quando Ashton de repente abraçou. Foi muito divertido ver um cara de 1,80 metros, inclinando-se sobre uma mulher muito mais baixa. Até agora, Ashton estava mantendo suas emoções sob controle e suas defesas levantadas. Mas no momento em que a Avalina começou a falar com ele, suas defesas hercúleas se transformaram em uma fina folha de papel, encharcada em suas lágrimas. Enquanto Ashton a puxava para mais perto e mais perto, a Avalina envolveu as mãos em volta do torso largo de seu filho, sentindo seu coração batendo, antes que ela se quebrasse. Memórias de todos os anos que ela esteve longe dele vieram à tona em sua cabeça. As emoções avassaladoras a forçaram a chorar. Por mais que ela se odiasse por isso, ela se afastou do abraço de Ashton e enxugou suas lágrimas. A sensação de poder tocar o filho novamente quase a fazia sentir como se estivesse em um sonho. E se era um sonho que ela nunca queria acabar. O calor da pele de Ashton foi o suficiente para fazer a Avalina voltar à realidade. Uma realidade onde ela poderia cumprimentar seu filho com um sorriso no rosto, toda vez que o visse. Assim que os dois se acalmaram, ela puxou o rosto de Ashton para baixo e deu um beijo em sua testa, como costumava fazer no recinto em que viviam, antes de finalmente se afastar dele. Venha se sentar, acredito que temos muito o que conversar. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 213. Crise de identidade. Os dois se sentaram na grama, conversando com o coração. Eles discutiram sobre coisas que haviam perdido na vida um do outro. Principalmente, Ashton foi quem respondeu a essas perguntas, pois a Avalina queria saber sobre todas as pequenas coisas que seu filho teve que passar depois que eles foram levados embora. Embora ela estivesse com raiva de sua incapacidade de protegê-lo, ela se sentia um pouco feliz por sua infância não ter sido tão difícil quanto ela imaginava. Embora ela fosse cuidadosa o suficiente para não dizer tal coisa na frente do menino. Independentemente de o que ela pensava ser pior ou não, deve ter sido difícil para Ashton passar por tudo sozinho. Em seguida, foi a vez de Ashton e, para a surpresa de Avalina, algumas das perguntas que ele fez a fizeram sentir que ele era muito mais maduro do que uma criança comum de sua idade. O trauma o forçou a amadurecer mais rápido do que eles. Mal sabia ela, a maturidade de Ashton não era por causa do trauma e tanto que ele havia sofrido, mas por causa dos pontos que ele investiu no aumento de sua inteligência. Para crédito de Avalina, ela respondeu a todas as perguntas de Ashton da melhor maneira possível. A maioria das perguntas que ele fez a ela eram sobre sua família e seu pai. Infelizmente, não havia muito que Avalina soubesse sobre ele. Na verdade, não havia ninguém que soubesse sobre ele ou o que aconteceu com ele. A Terra dos Mortos-Vivos é um lugar misterioso. Envolta por partículas misteriosas flutuando no ar, torna impossível até mesmo para satélites e drones escanear os dois continentes que eles governam. Ela disse enquanto balançava a cabeça. Eu tentei o meu melhor para encontrá-lo assim que coloquei minhas mãos nos recursos para fazê-lo. Mas foi tudo em vão. Os mortos-vivos são muito bons quando se trata de esconder seus rastros ou se esconder. Acredito que as coisas que sabemos sobre eles nem são verdadeiras, para começar. Ashton concordou com a cabeça. Por mais que ele quisesse encontrar seu pai em seguida, ele não achava que seria possível por um tempo. Afinal, os mortos-vivos tiveram pouco ou nenhum contato com as outras espécies desde que a guerra com os humanos chegou ao fim. Além disso, o tratado que eles tinham com os vampiros e os lobisomens tornava impossível se aventurar em seus territórios sem a permissão deles primeiro. Se alguém ainda for para a Terra dos Mortos-Vivos, apesar do tratado afirmando que não, eles nunca retornarão. Além disso,
Ashton não era nem de longe tão forte a ponto de transformar uma espécie inteira em inimigo. Ainda não. Dito isto, ele ainda tinha muitas perguntas que queria fazer a ela. As perguntas reais, que não eram sobre sua família. Enquanto eu estava coletando mais informações sobre você e meu pai, eu vim a saber algumas coisas muito fascinantes. Como você ser o fundador dos rebeldes e quais não. É verdade? A Valina acenou com a cabeça. Sim, é. E ainda assim olhe para nós agora. Os 3 membros fundadores da resistência foram transformados em 3 espécies diferentes contra as quais eles juraram lutar. Engraçado, você não acha? Talvez Ashton estivesse imaginando coisas, mas por um momento, ele podia ver que a Valina estava toda excitada. Especialmente quando Ashton fez uma pausa enquanto fazia a pergunta. Mas quando ele completou a pergunta, ela soltou um breve suspiro de alívio antes de responder. Ela está escondendo alguma coisa. Ele pensou o tempo todo sorrindo para ela. Por que ela faria isso? Ela está tentando me proteger de alguma coisa ou estou simplesmente pensando demais nas coisas? A habilidade de percepção de Ashton era alta o suficiente para notar as menores mudanças no rosto de qualquer pessoa à sua frente. Enquanto seu privilégio, e arte Beat Sense, poderia garantir se uma pessoa estava falando a verdade ou não. Por mais que quisesse confiar em cada palavra que saía da boca de sua mãe, naquele momento precisava garantir que a Valina não estivesse mentindo para ele. Mesmo que fosse tudo para se proteger. Felizmente, ele não precisou ativar seus genes de vampiro para usar as habilidades passivas associadas a esses genes. Eu também fiquei sabendo sobre a arma. Naquele momento, o rosto de Evalina passou de todos os sorrisos para tão inexpressivo quanto um cadáver. Ashton finalmente perguntou uma coisa que Evalina estava rezando aos deuses que ele não faria. Mas ela não era uma sacerdotisa para que os deuses ouvissem suas orações. Ashton, está ficando tarde. Talvez devêssemos discutir isso. Ela fez o possível para evitar a pergunta, mas não tinha ideia de quem Ashton persistente se tornara. O garotinho que fazia tudo o que ela pedia já se foi. Anos sozinho ensinaram uma coisa. Ele fazia o que achava ser o melhor para si mesmo. Mãe. Não tente se esquivar da pergunta. Você disse que iria responder a todas as minhas perguntas. Então aqui está a pergunta. Por que eu sou chamada de arma? Tudo bem. Se você não quer responder, então eu não vou te forçar. Ashton se levantou e se virou para sair. Você deve ter seus motivos para esconder isso. No entanto, eu não vou ficar aqui por muito tempo. Esta pode até ser a última vez que você me verá. Claro, não seria a última vez que ela o veria. Mas Ashton tinha visto o poder de uma pequena tática conhecida como chantagem emocional. Embora ele se sentisse o pior pedaço de merda sujeitando sua mãe a algo assim, ele precisava fazer isso para obter as respostas que precisava saber, fora de sua boca. A Valina franziu os lábios, sabendo que, independentemente de ela ter contado a verdade ou não, era altamente provável que Ashton a deixasse. No entanto, o fardo de tal segredo era demais para ela lidar. Ela não queria sujeitar seu filho ao mesmo que isso significasse perdê-lo para sempre. Entendo. Adeus então, mãe. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 214. Crise de identidade. 2. O tempo voou tão rápido quanto Alucard derrotou a donzela. Mantendo-se fiel à sua palavra, Ashton não entreteve nenhuma das tentativas de Evalina de falar com ele. Além de uma saudação cortês geral, Ashton não passou nenhum tempo perto de Evalina. Logo chegou a hora dos convidados partirem. Eles haviam superado suas boas-vindas como resultado do surgimento da masmorra de instância. Mas agora que tudo acabou, nenhum deles queria irritar Alucard, que era conhecido por desprezar estar perto de muitas pessoas, apesar de seu status de Overlord. Entre essas pessoas, estava Valina, que teve que voltar para seu laboratório e continuar sua pesquisa. O comportamento de Ashton estava revirando suas entranhas, mas ela sabia que era melhor deixá-lo ir agora. Seus mundos deveriam se cruzar tão cedo. Para começar, ela poderia simplesmente viver o resto de sua vida apreciando o doce momento que passou com seu filho, uma última vez.
No entanto, ele não poderia simplesmente ir embora sem pelo menos tentar se despedir dele. Assim, ela usou Verina para entregar uma carta a Ashton, no qual foi anexado um pedido. Um pedido para conhecer seu filho, antes que ela desapareça novamente. 1 hora se passou, mas Ashton não chegou ao jardim que eles haviam conhecido antes. O otimismo é meu pior inimigo. A Valina sorriu fracamente e começou a se afastar. Ela podia entender a dor de Ashton, mas isso não significava que sua dor era menor que a dele. Ela também estava perdendo o filho novamente, tudo porque queria proteger o relacionamento deles. No final, o segredo foi o que acabou destruindo qualquer aparência de relacionamento que eles tivessem. Talvez eu devesse ter contado a ele. Pelo menos ele teria o motivo certo para ficar furioso comigo. Ela murmurou um momento antes de sair do jardim. Então me diga. A voz de Ashton encheu seus ouvidos. Quando ela se virou, lá estava ele, bem atrás dela. Seus braços estavam cruzados na frente do peito enquanto seus olhos estavam fixos nela. Ela levou um momento para formar uma frase em sua mente, por causa das emoções repentinas e avassaladoras que ela sentiu explodindo dentro dela. No entanto, durou apenas um momento enquanto ela se recompunha rapidamente. Eu pensei que eu não estava vindo. Ashton deu a ela um sorriso. Eu posso ser um idiota, mas não tão grande para ignorar o primeiro e único pedido de minha mãe em mais de uma década. Falador doce. A Valina puxou para um abraço. Tem certeza que quer bastante? Ashton imediatamente a interrompeu. Deixe-me fazer um acordo. Se você me contar um segredo, eu lhe contarei um segredo. Algo que apenas um punhado de outros 3 sabem. O que isso soa? Oi, oi, oi. O que diabos você pensa que está dizendo? Eu não me importo com quem a senhora é para você. Não se atreva a derramar o feijão ainda. Astaroth estava gritando dentro de sua cabeça, mas Ashton o ignorou completamente. Não era como se ele fosse denunciá-lo ou algo assim. Afinal, ele apenas disse que contaria um segredo a ela. Ele nunca disse que contaria a ela sobre ele ser um tríbrido. Você é realmente persistente. Uma qualidade que as princesas admirariam. É. Não vamos falar sobre isso. A Valina riu assim que viu a expressão no rosto do filho. Ela sabia muito bem que as princesas estavam tentando forçá-lo a um noivado. Mas Ashton estava sempre se esquivando deles. Elas eram garotas lindas, não havia dúvida sobre isso, mas a carência delas era um grande problema para Ashton. Na verdade, ele já estava pensando em maneiras de tirá-los de suas costas permanentemente. Mas agora, toda sua atenção estava voltada para o que a Valina estava prestes a descobrir. Vou ter que sentar antes de revelar qualquer segredo. A Valina respirou fundo se preparando para a tempestade de merda que estava prestes a começar. Por onde eu começo? Vamos ver. 5 décadas depois da primeira geração de mutantes apareceu no planeta, havia um homem que todos temiam. Não porque ele tinha super habilidades ou qualquer coisa selvagem assim. Para os mutantes, ele era um mero obstáculo. Mas considerando que a maior parte da humanidade nem sequer estava à altura deles, sendo marcado como um bloqueio era sua própria maneira de respeitá-lo. Ela continuou, inferno, eu li registros dos vampiros da época referindo-se a ele como um demônio. Muito hilário para monstros literais se referirem a um humano como um demônio. Mas eles estavam certos. Ele era o único que foi capaz de interromper temporariamente sua marcha para o domínio. Não importa quantas vezes eles tentaram matá-lo, ele sempre ressurgia em algum outro lugar para atrapalhar seus planos novamente. Nenhum deles tinha ideia de como ele conseguia escapar de suas garras todas as vezes. Embora fosse difícil acreditar que pudesse haver um humano que até os mutantes fosse cautelosos, Ashton ficou impressionado com o homem da história. Quanto mais a Valina falava sobre o homem, mais claro ficava porque os mutantes marcaram o homem como um obstáculo em vez de jogá-lo junto com a pilha de merda. Eles se referiam ao resto da humanidade como. Mas Ashton estava se perguntando, o que diabos aquele homem tem a ver com ele? Apesar de seu valor, o homem foi morto enquanto estava na missão de trazer de volta o segredo escondido dentro do meteorito que caiu. A Valina não conseguia chorar.
Mas a tristeza em seu rosto era evidente, enquanto ela continuava. No entanto, devido ao respeito que os mutantes tinham pelo homem, eles não mutilaram seu cadáver como fizeram com o resto deles. Mas a missão do homem foi um sucesso. O que restou de sua equipe trouxe de volta 2 cadáveres com eles. Um dos homens e outro cadáver eram de alguma espécie extraterrestre. Ashton concordou com a cabeça. Este era um detalhe que ele já sabia. Eles haviam encontrado o cadáver de Astaroth. No entanto, havia muitas inconsistências na história, como quem era o homem e como ele conseguiu enganar os mutantes tantas vezes. Se Ashton estava sendo totalmente honesto, tudo parecia uma história ruim inventada de algum livro de histórias estranho para dormir. Não é como se eu não quisesse acreditar em você, mas você se importa de me dizer o nome do homem em questão? Ashton perguntou a ela. Seu nome era Austin Wolfe, meu único filho biológico. Eu me tornei um Zombie Wolfe. Capítulo 215. Crise de identidade. 3. Demorou um momento para que o que a Valina disse se tornasse claro para Ashton. Ele ficou lá como se suas pernas tivessem se tornado uma colchão. Seus olhos estavam arregalados, mais largos do que nunca, fixados no rosto de Evalina como se fosse a única coisa que existia no universo para Ashton. Ashton, por favor, diga alguma coisa. Evalina implorou assim que percebeu que Ashton estava entrando em estado de choque. No entanto, não havia nada para Ashton dizer. 1 milhão de perguntas corriam em sua mente, mas nenhuma delas poderia ser transformada em palavras naquele momento. Essa foi a ideia dela de uma piada. Será que ela acredita nisso? O que diabos ela está dizendo? Essas eram as únicas coisas que ele conseguia focar no momento. Mas no fundo Ashton sabia que a Valina não estava mentindo ou inventando uma história. Seu Artbeat Sense teria detectado suas mentiras no momento em que ela falou. Mas ela não tinha um coração batendo em primeiro lugar. Então o método de detecção de mentiras de Ashton não funcionaria contra ela. No entanto, o olhar em seu rosto era tudo que Ashton precisava ver para confirmar que ela estava dizendo a verdade. Mesmo assim, Ashton não sabia como deveria ter se sentido no momento. Devo ficar com raiva? Silencioso? Defensivo? Não sei. Ashton, me escute. Assim que eu terminar a história, você vai entender tudo. Apenas me dê um tempo. Não é como se eu pudesse fazer qualquer outra coisa. Através do turbilhão de emoções, Ashton não tinha ideia do que a Valina poderia dizer neste momento para compensar o dano que ela havia causado a ele com meras palavras. Mas não era como se ele tivesse outra escolha a não ser ouvi-la e esperar pelo melhor. Ao longo desta provação, Astaroth estava silenciosamente ouvindo a mulher explicar tudo para Ashton. Afinal, o segredo de sua vida estava intimamente ligado ao seu e poderia ajudá-lo a entender o que exatamente aconteceu depois que ele morreu. Com Austin morto, o moral da humanidade também morreu. As pessoas não queriam mais lutar contra os mutantes, pois a maioria dos líderes já estava se preparando para deixar o planeta para sempre. A seção fugir de seu cérebro foi ativada e foi quando todos decidiram desistir totalmente do planeta. Você poderia. Deixa pra lá. Depois do que descobriu, Ashton não estava com disposição para ouvir sua triste história. Ele só queria acabar logo com isso para poder ir e organizar seus pensamentos. Sozinho. Mas não parecia que a Valina ou quem quer que fosse essa mulher estivesse perto de terminar sua história. Alguns de nós decidiram ficar para trás e lutar. Mas, para isso, precisávamos de esperança. Precisávamos de alguém para nos ajudar a lutar. Alguém para admirar como fizemos com Austin. Então escolhemos fazer a única coisa que era moralmente errada em tantos níveis. Decidimos recriá-lo já que a ressurreição estava fora de questão. Assim que ela disse isso, tudo atingiu Ashton como um caminhão cheio de merda acabou de atingi-lo. Tudo fazia sentido agora. Bem, não tudo, mas algumas coisas. Mesmo que parecesse absurdo pensar que algo assim fosse possível. Ao longo de sua história de vida neste planeta, a humanidade se destacou em avanços tecnológicos. Criar um ser imortal não era mais um sonho, embora isso fosse uma tarefa tremendamente exaustiva. Claro,
Você quer jogar algo mais na mistura também? Como deuses, talvez. Quem teve pena de seus súditos e deu a você o poder de ressuscitar o herói da humanidade, o salvador que forçará os mutantes a cometer suicídio. Ashton zombou alto e se levantou para sair. Ele tinha o suficiente de sua besteira. A ressurreição levando a um ser morto era algo que ela podia entender, pois ele mesmo tinha a capacidade de fazê-lo. Mas tornar um ser imortal? Sim, se os humanos tivessem a tecnologia para fazer isso, então por que diabos eles estavam fugindo? Eles deveriam estar lutando com unhas e dentes contra os mutantes. Não, mais importante, se eles tinham essa tecnologia, por que os mutantes não a usaram depois de derrotá-los? O que quer que a Valina estivesse dizendo era mais do que ele podia mastigar. Mas o mesmo não pode ser dito de Astaroth. Afinal, não havia como negar que ele estava vivo mesmo após a morte. Bem, pelo menos no sentido principal da palavra. Além disso, para os Shirans, a morte era apenas um mero trampolim em seu ciclo de vida. Com recursos suficientes, eles poderiam ser facilmente trazidos de volta à vida, mas com um preço. É por isso que a maioria das famílias tende a preservar os restos mortais do Shiran na esperança de ressuscitá-los no futuro. No entanto, ao contrário dos humanos, eles eram uma espécie de sétimo nível, por isso reviver alguém como era antes de morrer não era uma tarefa complicada para eles. Foi apenas um caro. Foi por essa razão que Astaroth estava ouvindo atentamente a mulher explicar como eles recriaram a mesma pessoa após sua morte. Talvez assim ele encontrasse uma maneira de se desassociar de Ashton. No entanto, Ashton não compartilhava os mesmos pensamentos de Astaroth. Ouça, senhora. A informação pode nos ajudar mais tarde, cale a boca. Se você está tão interessado nas besteiras dela, então fique à vontade para ouvi-la, mas eu não estou. Ashton havia perdido completamente a calma. Tanto assim, ele esqueceu que ninguém além dele podia ouvir Astaroth falando. A Valina foi pega de surpresa assim que Ashton gritou a plenos pulmões e começou a olhar em volta para ver se havia alguém além deles ali presente. Mas eles estavam sozinhos no jardim. O que a confundiu ainda mais e então ela se lembrou de algo sobre os mitos. O mito sobre os administradores contatam alguns indivíduos talentosos e os guiam para a grandeza. A julgar pela maneira como Ashton falava com o ar, havia apenas duas possibilidades. Ele tinha um administrador trabalhando com ele, ou dois. Ele enlouqueceu por causa da notícia chocante que recebeu. Era esse o segredo que ele queria me contar? Que ele era um irregular. No entanto, ela ainda não expressou suas opiniões. Mesmo que só de pensar nele tendo um administrador ao seu lado a deixasse feliz. Eu não queria fazer isso, mas agora você me forçou. Astaroth respondeu e no momento seguinte uma janela de busca apareceu na frente de Ashton. Sublinhado, você desencadeou uma missão de administrador. Objetivo: descubra mais sobre o segredo por trás de sua origem da mulher. Tarefa: sente-se e deixe a mulher terminar sua história. Progresso: você ainda está de pé. Recompensa: aumento de 50% em todas as estatísticas. Missão encomendada por administrador. Nível de prioridade: sem classificação. O host não pode ignorar a missão. Isso reduziria todas as suas estatísticas em 50% junto com a eficiência de usar suas habilidades. Sublinhado: agora sente-se onde diga adeus a metade de suas habilidades. Ashton olhou para o prompt da missão com raiva. Mas não era a raiva usual a que ele estava acostumado agora. Parecia diferente, muito diferente. Ele tinha certeza de que se Astaroth se materializasse na frente dele, ele o teria feito em pedaços. Inferno! Ele não tinha certeza se não iria matar alguém naquele exato momento. Normalmente, Ashton teria feito qualquer coisa que Astaroth mandasse, mas não desta vez. Tudo bem, faça o que quiser. Ashton chamou o blefe de Astaroth e rejeitou o pedido de missão antes de ir embora. Apesar do que foi mencionado na missão, a punição de redução de estatísticas nunca foi realizada. Todas as suas estatísticas e habilidades ainda eram as mesmas. Tornar Ashton forte era do interesse de Astaroth. Não apenas sua vida estava ligada a ele,
Mas se Astaroth se recuperasse completamente, ele precisava que Ashton permanecesse vivo e reduzir suas estatísticas não era o caminho a percorrer. Nunca tente me forçar a fazer algo que eu nunca vou concordar, Ashton advertiu Astaroth pela primeira vez. Astaroth não respondeu ao seu comentário. Você não é Lúcifer que poderia mexer os pauzinhos e permanecer inalterado com o que quer que tenha acontecido comigo. Admita ou não, você precisa mais de mim do que eu de você. Portanto, mantenha isso na cabeça antes de fazer uma manobra como essa. Mas a Valina não ia deixá-lo ir embora assim. Não antes de terminar de contar tudo o que sabia. Ashton, espera, calha a boca. Você quer que eu acredite em você? Como posso fazer isso quando sua história está cheia de mentiras? Ashton empurrou duramente a mão dela de seu ombro. Mentiras? Você diz que o homem, seu filho biológico, estava totalmente crescido no ano 3050. Isso significa que ele tinha pelo menos 18 anos. Além disso, ele morreu em 3056, quando tinha 24 anos. Isso está correto? Sim, mas então vamos supor que você tinha 16 anos quando deu à luz a ele. Isso faria de você 40 em 3056. Mas quando eu nasci em 3084, você ainda tinha 40 anos. Tenho mentido sobre tudo durante toda a minha vida. Inferno, nem tenho certeza se sou quem pensei ser. Ashton, eu posso explicar. A Valina tentou desesperadamente chegar até ele, mas falhou repetidamente. Claro que você pode. Você também é imortal. Assim como eu, certo? As palavras de Ashton estavam vazando com sarcasmo. Quer saber? Isso nem importa. Por enquanto, eu sei porque você nunca quis que eu contasse sobre a minha história, porque não há nenhuma. Adeus. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, Solem irmãos.